Boa tarde a todos, sejamos todos bem-vindos no nosso encontro dessa tarde, aos nossos amigos do Face, que agora nesse instante estão nos assistindo, ou que em outro momento irão nos assistir. Nosso muito obrigada, e que a gente possa então realizar o nosso trabalho a partir de agora, com toda a cobertura do plano espiritual. Então vamos iniciar. Eu vou ler uma mensagenzinha aqui só para a gente se conectar melhor ao plano espiritual, aos amigos espirituais que já estão aqui conosco, né? Então diz assim, ó: ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. É de Emmanuel. Então é bem aquilo mesmo, né? A gente pede, mas como não vem na hora que a gente está pedindo, a gente acha que não está sendo atendido. E às vezes está vindo de forma que a gente nem se dá conta, né? Então vamos prestar mais atenção, né? Quando a gente realmente deseja algo, rogar a Deus, ao plano, aos espíritos, amigos, mas vamos aguardar, que com certeza em algum momento virá, né? E vamos ver aquilo também que a gente está pedindo, né? Que às vezes o que a gente está pedindo não é ainda para nós, né? Então vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer mais uma vez então aos amigos espirituais que nos aguardavam neste ambiente para nos receber, prepararam este ambiente. Então agradecemos a Deus por esses amigos que estão sempre junto de nós. Agradecer a Jesus, o nosso mestre, pelos seus grandes ensinamentos, pelos seus exemplos, aos nossos protetores que nos acompanharam até aqui. Que possamos realizar o nosso trabalho com êxito, possamos meditar naquilo que aqui for lido, possamos levar para nós alguma coisa de bom, de útil. Então agradecemos e damos por abertos os trabalhos. Que a paz esteja com todos e que assim seja. Bom, o tema que eu trouxe hoje então é a linguagem das lágrimas. Eu achei muito bonito esse texto, né? E é bem interessante, porque as lágrimas têm uma linguagem própria, né? Então nós vamos saber o que elas podem nos trazer. A primeira frase começa, o texto começa com uma frase de um escritor espanhol, Severo Catalina, que ele diz assim: a linguagem das lágrimas a linguagem das lágrimas não pode ser entendida pelos corações de pedra. Então só quem, né, tem um coração bom, quer dizer, que não tem um coração duro, vai entender uma lágrima, né? Porque às vezes as pessoas olham, por que está chorando? Por que essas lágrimas? Por que isso? Mas nós temos que entender, temos que ter uma sensibilidade para entender as lágrimas nossas, né, e dos outros. As lágrimas possuem uma linguagem própria que varia de acordo com a época, com o local, com a situação e com o próprio indivíduo. Então varia, né? Basicamente, elas expressam o sofrimento ou alegria. No sofrimento é a demonstração de pesar, de tristeza, desapontamento, desespero, angústia e dor. Esse no sofrimento. Na alegria, elas expressam alívio, orgulho, felicidade, esperança e vitória. O orgulho aqui não é naquele sentido negativo, né, gente? O orgulho de a gente ter conseguido conquistar alguma coisa. Então, dá aquela emoção maior que
a gente derrama uma lágrima, algumas lágrimas, né? De orgulho de ter conseguido, ou um pai com orgulho do filho, né? Por ele ter conquistado alguma coisa. Qual é o pai que não fica orgulhoso com a conquista do seu filho? Muitas vezes o leva a lágrimas, né? Então, e as lágrimas, tanto de alegria como de tristeza, elas têm uma composição química diferente. Se tu vai analisar, sim, elas são bem o líquido em si, diferente. a parte matéria da lágrima, né? Diferente quando é de tristeza e Quando é de alegria, pois é. Então veja que tudo é feito de forma que, né, para nos ajudar, né, nos estar junto com nós. Há uma outra situação também que pode ser de alegria ou de sofrimento, que é a saudade. Quando a gente sente saudade, né, a gente sente saudade de alguma coisa boa, então nos dá uma tristeza, nos leva a lágrima, ou aquela saudade de uma perda maior, né, de alguém, que como se nós nos lembramos, nos desesperamos, muitas vezes, né? Então, às vezes, nós vamos ver aqui no decorrer que tem que ter um equilíbrio nisso. A gente sentir saudade, né, é uma coisa, porque sempre vamos sentir saudade. A emoção Aí é uma emoção, mas aquela coisa assim que passa o tempo e a pessoa está pegada, aquele desespero, né? Não, vai ficar uma saudade. Às vezes uma coisa boa, porque a gente vai lembrar dos momentos bons que tivemos juntos, né? Ou de um acontecimento também, né? Uma viagem que a pessoa fez, que foi uma coisa legal, foi bom, ela quando lembrar vai sentir uma emoção maior, né? A lágrima pode ser terapêutica, quando ela faz bem e traz alívio. Ela pode ser autodestrutiva e perniciosa quando é provocadora do desespero e da revolta. Porque também as pessoas podem chorar, derramar lágrimas por desespero, né, por algo, uma perda ou de alguém ou de alguma coisa, um acontecimento, e revolta. A revolta por algo que aconteceu, algo que não queria alguma coisa e aconteceu diferente, né? Então ela chora de revolta, tá? Então aí ela é autodestrutiva, porque não vai nos fazer bem. Porque quando a gente não aceita as coisas, é algo destrutivo para nós, né? No Sermão da Montanha, Jesus asseverou: bem-aventurados. O que é bem-aventurados? Ele queria dizer os felizes, os que choram, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, por que ele falou isso? Porque às vezes a gente pensa, olha, vamos repetir. Felizes os que choram, porque serão consolados. Então, todos que vão chorar, todos que choram, vão ser consolados? Será? Vão ser felizes? Né? Então, nós vamos ver agora. Por que o mestre disse isso? Se na vida, naturalmente, somos sempre motivados à busca dos prazeres, da alegria, da satisfação, da diversão. Se fomos programados para fugir do sofrimento e das lágrimas. Então, por isso, será que ele falou? Buscamos inúmeras terapias e medicamentos para fugir da tristeza? Ninguém costuma invejar os que choram. Será que foi isso que ele quis dizer? Certamente que não estava falando do choro. Não estava falando daquele choro do pessimista que está sempre vendo o lado negativo das coisas. Nem do egoísta cujo lamento é não ter todas as ambições atendidas. Aí chora, né? Também, com certeza, não é do rebelde que se revolta contra as leis divinas. Quantos que se revoltam contra Deus, né? Muito menos do orgulhoso que chora o orgulho ferido. Tampouco do desesperado que perdeu toda fé e esperança frente às perdas e dificuldades. O consolo prometido por Jesus é para aqueles que choram e vivenciam a sua tristeza, olhando a vida para
a vida pela sua verdadeira perspectiva. É nesse sentido que Jesus consolou, trouxe consolo, né? Então, quem são esses então? Aos aflitos que compreendem que a causa justa das suas aflições está em si mesmo. Então, quando a pessoa desperta, as minhas aflições, elas estão em mim, né? Nesta ou em outra existência, e com otimismo e esperança, trabalho para superar os sentimentos negativos e de desânimo. Então, esses vão ser consolados, né? Sente-se incomodado pelo, é para o culpado que caiu em si e se arrependeu dos seus equívocos. Então, aquele que se deu conta que errou. Chora porque dói, né? Quando a gente se dá conta de algo que fizemos, né? Dói a gente, né? A ponto de muitas vezes a gente chorar, né? Sente-se incomodado pelos erros e, com esforço e tenacidade, constância, busca reparar os danos causados. Esse também vai ser consolado. Mas isso quando nós estivermos conscientes disso, quando isso já despertar em nós. Porque enquanto nós continuarmos chorando pelas coisas que a gente quer e não consegue, não vai ter consolo para nós. Né? É injusto, né? É para aquele que chora com resignação, sem revolta, entendendo que o sofrimento atual é o pagamento de dívidas das faltas passadas e que, suportando pacificamente, poupará séculos de sofrimento na vida futura. Então, quando a gente entender que temos que reparar, temos que aprender agora para não ficar lá, século lá, né? Quantos já não estamos, né, já para trás, vivendo e voltando e a gente, né, não entendendo? Não, já temos que começar a entender, para a gente não continuar nessa repetição por quanto tempo ainda, né? Para entender a mensagem de Jesus, é preciso sensibilidade. A gente já percebeu isso, né? Porque quantas vezes nós vamos ler uma passagem de Jesus no Evangelho e a gente fica, não entendi. Porque falta ainda aquela sensibilidade para a gente entender, né? Deixai que o vosso coração se enterneça e não ter mais o coração de pedra. Como foi a frase daquele escritor lá no início que eu citei, né? Quer dizer, só não entende uma lágrima quem tem o coração de pedra. Então não sejamos assim, vamos enternecer, deixar o nosso coração se enternecer e não ter mais esse coração de pedra. Deve-se sair do mundo egocêntrico, quer dizer, aquela voltado só para mim. É só eu que sofro. Só eu que sofro. Mas como só eu que sofro? Que falta de nós ainda realmente de entendimento, né? Achar que naqueles momentos difíceis, como eu sofro, só eu que estou sofrendo. Não é assim. Ou então quando alguém vem te contar o sofrimento da pessoa e a gente, ao invés de só escutar o sofrimento da pessoa, a gente quer mostrar o nosso. O nosso que é maior. Que o nosso é maior. Exatamente, também é isso. Então, nós temos que sair desse mundo do egocêntrico, né? Que é voltado só para nós, e ir para o mundo da solidariedade e da caridade. Porque é aí que a gente vai conseguir, né, ir avançando. Porque enquanto estamos voltados para nós, vamos estar estacionados. Né? Agora, quando a gente se voltar para o próximo, com solidariedade, com caridade, o resto tudo vai se modificando, né? O processo de racionalização, o que é? É a fé raciocinada, saber naquilo que a gente está acreditando, né? O entendimento das leis divinas à luz da doutrina espírita, estudando o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, a reencarnação, a lei de evolução. Quando a gente conseguir entender tudo isso, isso vai provocar em nós uma profunda transformação. Né? Quando a gente entender que
temos um livre-arbítrio, né, Denizar, que a gente fala tanto, né? Mas não a liberdade total. Quando a gente entender que o livre-arbítrio é a minha liberdade, vai até onde começa a liberdade do meu próximo. Até ali eu posso ir. Não posso avançar mais do que isso, né? Quando eu entender a lei de causa e efeito, o que eu fizer, eu vou receber em troca. Seja o bem ou seja o mal. Né? A lei da reencarnação são as oportunidades que Deus nos dá para que a gente possa avançar, voltar, rever tudo, ver tudo de novo, aprender tudo de novo, né? Quer dizer, nem tudo, porque algumas coisas ficam guardadas em nós, né? Quando a gente se propõe a mudar, isso vai sair. A gente vai ter muita coisa que a gente já sabe, às vezes está deixando de praticar, né? E a lei da evolução, ela vai, de qualquer jeito. Onde ela falou da lei do progresso? É, a lei do progresso, né? Ela vai de qualquer jeito, nós indo ou não indo, ela vai, né? O pior é quando a gente não acompanha, que a gente vai ficando, mas a lei do progresso, ela vai. Aí vem uma dor grande de impulso. Daí é aquela coisa assim, não foi por amor, mas foi pela dor. Às vezes não precisaria ser pela dor, né? Poderíamos ir tranquilamente, né? A lágrima que derramamos por causa da dor, do sofrimento, da saudade, mas acompanhada da resignação, esperança, sentimento de dever cumprido, esta sim é a consolação prometida por Jesus. Nós vamos sofrer, lógico, ninguém está dizendo aqui que não é para sofrer. A gente vai continuar tendo os nossos sofrimentos, mas vamos continuar chorando, derramando as nossas lágrimas, mas se nós tivermos resignação, nós tivermos esperança dentro de nós. Uma coisa que a gente não pode perder é a esperança, gente. Porque no momento que a gente perder a esperança, como é que fica? Né? Temos que ter esperança. Alguma coisa um dia vai mudar. Mas eu não tenho mais esperança no mundo. Olha o mundo. Não, gente. Isso tudo está no controle. Tem um controle disso aí. Tem alguém no controle. Por que nós não acreditar? Por que não ter esperança que um dia tudo isso vai melhorar? Né? E temos o sentimento de dever cumprido. Isso que Jesus quer. Que a gente tenha, cumpri bem o meu dever, ou procurei fazer o melhor do que eu podia fazer, né? Então, isso sim, é o que Jesus prometeu, o consolo. É para esses. É a lágrima terapêutica. É essa que vai nos fazer bem, né? Agora, nós devemos evitar, então, as lágrimas da autopiedade, né? Nós somos coitadinhos, né? Como a gente gosta de se achar coitadinhos às vezes, né? Como eu sofro, né? A gente faz ainda essas coisas. Ninguém está aqui dizendo que né? Não, a gente faz. Em algum momento a gente ainda nos sentimos coitadinhos, né? Então é a autopiedade. A desesperança, foi o que eu falei agora. Ter esperança, né? Então, a autopiedade, o desespero, a egoística, quer dizer, as lágrimas egoísticas, que é só para mim. Ninguém mais sofre igual eu. Né? Todas as lágrimas que eu sofro, né? Porque são autodestrutivas. Essas são as autodestrutivas, né? Então nós devemos evitar elas, porque elas só vão nos destruir, né? Impedindo o progresso e trazendo a nossa infelicidade. Então por que a gente é tão infeliz? Porque a gente ainda não está conseguindo ver as coisas de forma mais clara. Ou estamos aqui ainda meio que parados, esperando que aconteça um milagre. Muitas vezes a gente fica esperando acontecer um milagre. Não, mas vai acontecer alguma coisa que vai acabar. Mas se eu não fizer nada, se eu continuar parada, né, esperando, não vai acontecer, porque as coisas só acontecem quando eu me movimento. É a própria proposta de Jesus, né? Todos aqueles que ele ajudou, que ele curou, eles tiveram que ir até Jesus. Eles tinham que mostrar algum empenho, alguma atitude de querer se curar. De querer se curar. Tanto que ele dizia, estás curado, vai e não peques mais.
porque outras poderão acontecer coisas piores, e é verdade, né? Quando a gente deixa de seguir fazer uma coisa boa pra gente mesmo, lá na frente sempre acontece uma coisa, mas por que eu não fiz daquele jeito? Por que eu deixei de fazer, né? Nos momentos de dúvida, aflição, angústia, vamos deixar um pouco de lado o nosso ponto de vista, que é limitado e obscuro. Nós temos os nossos pontos de vista, né? Muito sim, né? Certo. Muito certos. Eu tenho meu ponto de vista e não abro mão. Mas vai acontecer o momento que nós vamos ter que mudar nosso ponto de vista, né? Quando a gente entender que lá na frente, a vida não é isso que a gente está tendo aqui. Nossa vida vai mudar, né? E se a gente começar a mudar esse ponto de vista de que trazer esperança para nós, né? A gente vai ver, a vida não acaba aqui, quando a gente entende, não, nós não acabamos aqui, nós vamos continuar, né? Estamos aqui só é uma pequena passagem por este mundo, né? É uma mudança de ponto de vista, porque até então nós tínhamos aqui, ó, tudo vai acabar, eu morro, não vai ter mais nada, é isso. Mas daí nós conhecemos a doutrina que nos ensinou que é diferente, que as coisas não acabam e que se a gente não se melhorar, procurar se melhorar agora, vai voltar, vai ter que começar tudo de novo. E se eu continuar na teimosia, vou voltar novamente. Então, quer dizer, em situações às vezes piores, então quer dizer, quando que eu vou mudar meu ponto de vista? Né? Então a gente tem que mudar um pouco o nosso ponto de vista e nos ligar a Deus, que é o nosso Pai de criação, ligar ao nosso Pai em oração. Ele, na sua infinita sabedoria e justiça, nos oferece sempre o que nos é necessário e merecido, né? A gente sempre às vezes está querendo coisas a mais, aonde não é necessário para nós e não somos merecedores, né? Ao recusar aquilo que nos é prejudicial, mesmo que esse necessário seja de momento, o sofrimento, conforme ensina o Evangelho. No Evangelho, então, ele vai nos levar para aquela parte, aquele capítulo, o último capítulo das orações. Então lá tem nos pede, nos manda o rogar, só um instantinho, que já era para ter deixado aberto, capítulo 28, que é nas aflições da vida. Então nós devemos nos dirigir a Deus, pedir, mas Ele só vai nos dar aquilo que Ele sabe que nós merecemos, que precisamos, né? Está bem claro aqui no início da prece que nós podemos pedir aquilo que a gente quiser, mas só vamos receber aquilo que Ele acha que é o melhor para nós, né? Então a gente tem que ter essa consciência, né, de que a gente só vai receber aquilo que a gente merecer e tiver condições para ter aquilo, porque às vezes, né, a gente não está em condições de ter, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Eu achei um texto, só para a gente finalizar, muito legal, que diz assim, ó, ele vai resumir basicamente o que eu falei até agora, mas é uma forma bem legal. Cada lágrima derramada tem o seu significado, seja ela vertida pela dor ou pela alegria. Nos diz que somos seres movidos pela emoção, capazes de exteriorizar os nossos sentimentos. Demonstrar que nos sensibilizamos em momentos simples e efêmeros, indicando que estamos sintonizados com o que há de belo na vida. Então, a nossa emoção, a nossa lágrima está nos demonstrando que a gente está aí para isso, né? E quando as lágrimas derramadas forem de dor, façamos com que o motivo que nos comove seja também o mesmo motivo que nos move. Que o movimento seja no sentido da modificação íntima. Quer dizer, não adianta ficarmos chorando, se a gente não se mover. Quer dizer, se a gente não criar uma ação, né? Que seja impulso para olhar a vida sob um novo ângulo,
para trabalhar em nós mesmos a resignação, a esperança, a fé e a confiança em Deus. Então é isso, né, gente? A linguagem das lágrimas. Aí é aquilo que temos que refletir, né? Vamos chorar, mas que a gente saiba o significado dessas lágrimas. Vá buscar o porquê que estamos chorando. E muitas vezes nós vamos nos dar conta que não é motivo para tantas lágrimas, né? Então, era essa a mensagem que eu queria deixar para todos, que a gente reflita, né? Para todos nós. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, nos preparando para o momento do passe. Então, agradecermos pela cobertura já presente desde o início dos trabalhos neste ambiente, onde cada um de nós recebeu o seu atendimento. Ao passarmos pelo momento do passe, ali será concretizado esse atendimento, finalizado este atendimento, e que possamos levar junto com nós todas essas bênçãos, esta luz para os nossos lares, a nossa família, para todos, enfim, que cruzarem conosco. Então, agradecidos, e vamos desejar que a paz esteja com todos, e que assim seja.